Olá a todos e todas que nos assistem. Eu sou Marco Pavarino, coordenador-geral de extrativismo da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o convite da Embrapa, do Projeto Bem Diverso, por estar dialogando com vocês aqui nesse momento importante em que a gente vai falar sobre uma linha de crédito específica que foi lançada recentemente, né, no Plano Safra, e a gente vai trazer para vocês aqui, especialmente os colegas do Banco do Nordeste, né, que é um agente financeiro importantíssimo na aplicação do Pronaf, para que a gente tenha a socializar com vocês algumas informações. A gente sabe que não são todas, mas a gente vai socializar com vocês algumas informações sobre essa nova linha de crédito. Tá? Primeiramente, é importante trazer para vocês que essa nova linha de crédito foi trazida num contexto, né? Numa visão que também trabalha aí pelo menos dois temas como desenvolvimento regional e bioeconomia. Tá? Então, a ligação entre esses dois grandes contextos, nós entendemos que é fundamental que aconteça, né? Porque bioeconomia é um conceito que a gente tem trabalhado cada vez mais, e um dos elementos que faz essa ligação, de pronto que a gente percebe, é exatamente a biodiversidade. O Brasil é um país mega diverso, com uma enormidade de recursos genéticos disponíveis. Então, quando a gente olha para essa questão da bioeconomia e desenvolvimento regional, a biodiversidade é claramente um desses elementos de conexão. Mas não apenas a biodiversidade, mas também a sociobiodiversidade, esse conceito que é relativamente novo, mas que traz, além da biodiversidade, todas essas relações e essas conexões culturais e de conhecimento entre a biodiversidade e os povos que habitam o nosso território. Tá? Então, muito claramente, a sociobiodiversidade faz essa ligação entre esses dois conceitos. E se a gente pensar nos biomas que nós temos no nosso país, claramente a gente vê aí a diversidade e a especificidade de cada um desses biomas. Né? Aqui a gente vai estar falando mais direcionado para Caatinga, mas também em recortes como semiárido, recortes da região Nordeste, e que também se conectam através aí dessa sociobiodiversidade em uma linha de desenvolvimento regional e bioeconomia. Tá? Agora, por que bioeconomia? Né? Entender o porquê da utilização desse termo. Bioeconomia é um termo que está sendo trabalhado no mundo todo, é um termo que está ainda em construção, mas nós entendemos que é importante que a gente também faça uma narrativa da agricultura familiar à luz desse conceito, porque é uma oportunidade da gente reafirmar a sustentabilidade na concepção das ações de desenvolvimento, né, das regiões, como a gente disse. Né? E aí, obviamente, cada um tem as suas especificidades, né? Aí vocês têm aí o umbu, a farinha, as farinhas que a gente tem toda no Nordeste, o babaçu ali no Maranhão. Então, assim, olhar para a economia, mas de forma sustentável, porque a gente não fala em qualquer bioeconomia, é uma bioeconomia que tem o conceito de uma economia sustentável. E aí a gente envolve obviamente, alguns conceitos como inovação, que demandam ciência e tecnologia, porque é fundamentalmente um processo de apropriação, só que de forma inovadora desses recursos naturais, acessando mercados, e, portanto, a gente está falando de parcerias e colaboração com o setor privado, com a sociedade civil, só que de forma a não esquecer a responsabilidade e a ética nessas tecnologias e promover o equilíbrio nessas cadeias, especialmente dos produtos da nossa sociobiodiversidade e extrativistas, que são ainda muito desestruturadas essas cadeias. Né? E, obviamente, olhando também para uma economia da biodiversidade, né? Seja da fauna, da flora ou da microbiota. Né? E aí a gente começa a entender também assim e desenhar o potencial desses arranjos de bioeconomia. Aqui a gente traz só alguns, é claro que é mais do que isso, mas a alimentação é claramente um deles. Fitocosméticos e higiene pessoal, que é um mercado ainda em franca expansão. O Brasil tem um papel preponderante nesse mercado. Energias renováveis, seja ela de solar, seja eólica, biodigestão. As plantas medicinais, né, com um potencial enorme que a região do Nordeste, do semiárido tem, né, em relação a essas plantas medicinais e aromáticas. Bioinsumos agrícolas, também um programa que foi recentemente lançado pelo Ministério da Agricultura, e também na linha de biocombustíveis. Então, são alguns arranjos que a gente entende que tem um potencial muito forte de bioeconomia.
E aqui a gente traz os dados do Censo Agropecuário 2017 para trazer um pouco a dimensão e a contextualização da agricultura familiar. Afinal de contas, a gente está falando de uma linha de crédito que é direcionada para a agricultura familiar. Tá? Então, 77% dos estabelecimentos do nosso país são caracterizados como agricultura familiar, né? Cerca de 3,9 milhões, e a gente tem aí a distribuição no nosso país. Se a gente pegar a região Nordeste, nós temos claramente aí os pontos mais escuros, desse azul mais escuro, e também desse segunda gradação, tem de 60% a acima de 80% dessas micro-regiões são compostos, os estabelecimentos são compostos por estabelecimentos da agricultura familiar. Né? Se nós pegarmos a região Norte e a região Nordeste juntas, elas respondem por mais de 60% de todos os estabelecimentos da agricultura familiar que a gente tem no nosso país. Né? Então, está claramente demonstrada aí o potencial e a importância da agricultura familiar nessas regiões. E aí, fazendo essa junção da dimensão da agricultura familiar com essa a potencial de bioeconomia e da nossa biodiversidade, o Ministério da Agricultura lançou em junho do ano passado um programa que se chama Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade. É um programa que tem, obviamente, o objetivo de gerar renda e melhorar a qualidade de vida de quem depende dessa biodiversidade. Né? A gente tem 5 eixos temáticos: o pró-extrativismo, que o nome já diz como é que a gente apoia as cadeias do extrativismo, né, que ainda são muito desestruturadas, mas também um outro eixo que vai na linha de apoio e fomento às cadeias de azeites, chás especiais, aromáticas, condimentares e medicinais, que é de uma importância significativa no Nordeste. Né? Roteiros da sociobiodiversidade, também um outro eixo fundamental também para o Nordeste, seja na produção, por exemplo, dos queijos artesanais que a gente tem, seja na gastronomia e também no turismo. Energias renováveis para a agricultura familiar, novamente um potencial gigantesco de energia solar que nós temos na região Nordeste, e, por fim, potenciais da agrobiodiversidade brasileira, que a gente pode resumir em sistemas agrícolas tradicionais. Reconhecer esses sistemas agrícolas tradicionais e aportar políticas públicas de manutenção desses sistemas agrícolas tradicionais. Obviamente, para que a gente dê conta de atingir os resultados desse programa, a gente tem que ter algumas estratégias. Tá? A gente tem diálogos com os governos estaduais, com os consórcios municipais, com a própria Embrapa, onde a gente apoia projetos da Embrapa, mas uma dessas estratégias é exatamente o Pronaf Bioeconomia. Né? O Pronaf Bioeconomia é uma linha de crédito nova que foi lançada no último Plano Safra e que trouxe a novidade de juntar aí ao custeio também o investimento, a possibilidade de financiar investimentos em sistemas de exploração extrativistas de produtos da sociobiodiversidade, energia renovável e sustentabilidade ambiental. Tá? Então, quando a gente fala ali das plantas aromáticas, condimentares, ou das frutas da nossa biodiversidade, que é um potencial gigantesco da região Nordeste, nós estamos falando aí dessa possibilidade de financiar esses produtos. A taxa de juros dessa linha é uma das menores que a gente tem no crédito rural, à luz de algumas outras linhas de Pronaf, 2,75% ao ano, um limite de individual de até R$165 mil, né, por cada plano safra, um prazo de reembolso de até 10 anos, com 5 anos de carência. Tá? Então, é uma linha que traz uma oportunidade, possibilidades reais e importantes para que os agricultores familiares trabalhem esses sistemas de exploração extrativistas da sociobiodiversidade, que são também caracterizados e vistos como bioeconomia. Aqui um pouco de detalhamento, né, do que essas linhas podem financiar, e é importante que a gente faça esse diálogo e a gente estreite esse diálogo com os agentes financeiros, especialmente o Banco do Nordeste, que é um grande aplicador aí dos recursos do Pronaf, né, e das várias linhas, mas a gente espera que essa também seja mais uma delas, com essas finalidades. É importante que os agentes financeiros estejam apropriados dessas informações para que, quando os projetos chegarem, né, nos escritórios regionais, aí por exemplo, do BNB, que os agentes estejam aptos a entender, olha, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, por exemplo, e tecnologias de energia renovável, sistema solar fotovoltaico, biodigestão, eólico e pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, é perfeitamente possível que seja financiado dentro do Pronaf Bioeconomia.
sistemas de produtivos de exploração extrativista e produtos da sociobio, como nós dissemos, incluindo aqui as plantas medicinais, aromáticas e condimentares. É perfeitamente possível financiar com essa linha. Algumas tecnologias ambientais, né, quando a gente fala de estação de tratamento de água, de dejetos, de efluentes ou compostagem, e também projetos de adequação ambiental, por exemplo, para conservar essas tecnologias ambientais que eventualmente já estejam implantadas, né? A gente fala também da possibilidade aqui das propriedades se regularizarem à luz, por exemplo, do Código Florestal. Algumas propriedades familiares podem demandar recuperação de áreas de preservação permanente, ou então de reserva legal, ou então estabelecer alguns planos de manejo florestal, uma outra atividade que é possível financiar. Ou então implantação de viveiros e mudas de essências florestais e frutíferas. De novo, na região Nordeste, acho que é de fundamental importância que algumas espécies nativas nossas que são produtoras aí de frutas, né, que são aproveitáveis, também podem ser financiadas pelo Pronaf Bioeconomia. E, por fim, silvicultura, né, que ali ou seja, a implantação ou manutenção de povoamentos florestais, né? Além de todas essas finalidades, está mantido também a linha, o recorte que financia culturas do Dendê e também de borracha, né? Também que já estava estabelecido no Pronaf Eco, né? Então, assim, são algumas informações de forma muito rápida que a gente traz para vocês, mas a gente se mantém à disposição lá no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Agricultura Familiar e também na Secretaria de Política Agrícola. Caso vocês tenham algumas dúvidas, estamos à disposição sempre de portas abertas. É importante que a gente se una, né, junto com a Embrapa, com o Projeto Bem Diverso e os agentes financeiros, para que a gente consiga potencializar esses créditos que são de forma muito significativa e importantes para que a gente cada vez mais tenha sistemas sustentáveis em nosso país e com a agricultura familiar. Muito obrigado, um abraço a todos e um bom evento para todos.